Paz e bem, filosofia e história da ciência. A evolução do pensamento científico, o mito à ciência moderna, a tradição do ser clássico para a racionalidade mecânica quantitativa, a transição do ser clássico para a racionalidade mecanicista quantitativa de quantidade. A Jônia e os psiologoi. Cosmogonias místicas tradicionais. Surgimento do discurso sobre a physis. Qual é a nova exigência? Imposição de critérios empíricos racionais e positivos à investigação do mundo. Imposição de critérios empíricos racionais e positivos à investigação do mundo. Qual o marco histórico? Com Aristóteles, o nascimento da filosofia ocidental. Natureza, physis. Surgimento do discurso sobre a natureza. Matriz de ruptura, mito versus filosofia. O discurso mítico, antropomorfismo puro, explicação, ordem social projetada na natureza, forças transcendentais. Na geração, cosmogonia, teogonia, o nascimento do mundo e o nascimento dos deuses. Cosmo e o Theo. Nos discursos filosóficos, o modelo recusa a absoluta do antropomorfismo. É a atribuição de formas, características, emoções e comportamentos humanos a seres não humanos, como divindades, animais, objetos ou força da natureza. Emoções e comportamentos humanos a seres não humanos. É a atribuição de formas, características. Aqui a gente dava forma, característica, emoções, comportamentos ao Deus. Aqui a gente recusa tudo isso. No contexto da transição do pensamento místico para a filosofia grega, o antropomorfismo desempenhou um papel central na forma de explicar o cosmos. O discurso místico apoia-se no antropomorfismo por projetar sentimentos, paixões, intenções humanas nos deuses e nos fenômenos naturais, como a ira de Poseidon causando tempestade no mar. Crítica filosófica. Os filósofos de Xenofânes criticaram essa visão, argumentando que se os bois tivessem mãos e pudessem desenhar, retratariam seus deuses com a forma de bois. Ruptura com a filosofia. A emergência da filosofia marca uma recusa do antropomorfismo para explicar a natureza, buscando causas naturais e imanentes da natureza para os fenômenos, em vez de vontades divinas humanizadas. A gente vai explicar o que é, em vez de acreditar que
foi porque o Deus interveio. Quais são os modelos? A recusa absoluta do antropomorfismo. Explicação: a natureza explicando exclusivamente através do natural, a imanência. A palavra imanência. Imanência é a ideia de que a causa ou a explicação de um fenômeno reside dentro do próprio fenômeno ou do próprio mundo material, em oposição à transcendência. Imanência é a transcendência, que busca causas externas, sobrenaturais ou divinas. Então, a imanência acontece dentro dela mesma. Não é? Redemoinho acontece porque a terra, o vento se sopra, se junta à terra e começa a se formar dentro dela mesma. Foi porque Deus está virado e fez assim e surgiu. O axioma da explicação racional. Novas perguntas sobre a origem e ordem do cosmos. Quais são essas novas perguntas? Recusa de intervenções sobrenaturais, critérios de acessibilidade empíricos e racionais, casualidade física observar. Dentro desse balaio tudo, se cria a nova racionalidade. União germinal entre filosofia e ciência. Mito, filosofia. Agora é filosofia e ciência, mais ciência. A recusa da ate. Isso é importante. Até o que acontece envolve apenas interações entre entidades materiais cuja natureza obedece à regularidade de alto nível. Então acontece só o fato de que Deus não intervém. A arquitetura do real, o cosmo e a física. A física é a essência, é o básico, é o antigo, é a característica estável inerente de uma entidade, define o DNA ontológico e como a coisa atua sobre as coisas. O cosmo, o sistema inventado, a estrutura sistêmica, geométrica que ordena o todo. A grande revolução, o cosmo impõe limites estritos às explicações naturais aceitáveis. A natureza em Platão, o Timeu e o Demiurgo. Substrato caótico, material pré-existente, a táxila e desordem originária. Mais mundo das ideias, modelos perfeitos, imateriais, imutáveis e eternos. Natureza, o que é natureza em Platão? Então aí vem o Demiurgo, o artesão divino que não cria ex nihilo, mas ordena. O que é ex nihilo? Nihilo. Como se torna o cosmos sensível, uma cópia imperfeita, gerada e limitada pela resistência da matéria. Platão rejeita a criação do ex nihilo, a partir do nada. Platão rejeita o ex nihilo a partir do nada, que só se afirmará no período medieval. Não surgiu do nada. Tinha uma coisa lá meio desordenada,
E aí alguém com ideia foi lá e criou coisas perfeitas. E quem é essa ideia é o Demiurgo. Ele tá também dentro da gente que nos faz criar coisas perfeitas dentro da desordem que é tudo isso aqui. Criação mista platônica. Necessidade e inteligência. A criação é mista, sendo constituída de necessidade e de inteligência. A necessidade material, a neque, causalidade racional, mecânica e cega, movimentos de choque, contingência e caos. O elemento de desordem inerente ao substrato originário. Material é desordem. A inteligência ordenadora. O papel ordenador do demiurgo guiado pelo mundo das ideias. O poder que persuadiu a necessidade a trazer perfeição às coisas criadas. A rejeição frontal à cosmogonia dos atomistas, que defendiam a ordem espontânea através apenas de choques aleatórios sem telos. Qual a virada ontológica de Aristóteles? Crítica ao dualismo. Platonismo é o dualismo. O mundo das formas e o mundo sensível. A forma é a essência, o material é o substrato, que se forma um ente particular. Dissolução do demiurgo. Não há geração ou criação do cosmos. O universo é eterno e incriado. Imanência absoluta. Material e forma não têm existência separada, é uma coisa só. Material e forma é uma coisa só. Encontra-se unida assim divisivelmente nos entes particulares. Ciência em forma e matéria forma o ente particular. O mundo das formas, mais o mundo sensível. A abstração lógica, a matéria e a forma são separáveis apenas pelo intelecto do investigador, não da realidade física. Só daqui. Daqui a gente vê. Tem as suas formas, tem as suas matérias, seus substratos. A centralidade do movimento à física aristotélica. Para Aristóteles, o objetivo central de investigação do físico é o movimento, mudança de lugar, quantidade e qualidade. Movimento natural, de origem interna e imanente. Mecanismo, o processo de modelagem da matéria pela forma. A própria essência dita o movimento. Exemplo lógico, o desenvolvimento de uma semente. Natureza atuando autonomamente. Movimento violento, externo. Mecanismo resultante de caução técnica ou obstáculos à ação da natureza. Exemplo lógico, a construção de uma casa. Os materiais não se organizam espontaneamente, exige um motor externo. O esquema casual aristotélico. As 4 causas da existência. Causa eficiente, quem produziu, motor da mudança. Causa formal, com que estrutura foi produzida, a essência, o modelo.
Causa material, o que foi produzido, o substrato. Causa final, para que foi produzida, o propósito, telos. Nos processos estritamente naturais, as causas formal, eficiente e final convergem e se identificam na própria natureza. Formal, eficiente e final. Teleologia, a pluralidade de naturezas e os limites da ciência. O cosmos abriga múltiplas naturezas. Cada natureza é simultaneamente motor interno e causa final de um movimento específico. O domínio científico, episteme, a investigação racional dos fins, o telos. Processo teleologicamente determinado pela essência da substância. O domínio excluído, fora da ciência. Anarquia, necessidade bruta e técnica, acaso. O contingente não atualiza um fim determinado. Logo, não possui causas perfeitamente determinadas que possam ser objeto de precisão científica. A fronteira histórica, a revolução científica. Antiguidade e Idade Média, concepções teleológicas e qualitativas, cosmo finito e hierarquizado, aristotélico tomista. Século XVII, a Revolução Científica, novas imagens da natureza e ciência, racionalidade mecanicista e quantitativa. A chamada Revolução Científica operou substituindo e simultaneamente transformando o legado intelectual estabelecido na Antiguidade Clássica. A ruptura metodológica, o novo racionalismo empírico, o abandono da causa final, Galileu, o foco translada-se do porquê os corpos se movem, metafísica, escolástica, teleológica, e como se movem. A matemática do real, matematização do real, Descartes. A natureza interpreta como um mecanismo de relógio. A vitória da ordem matemática geométrica sobre a ilusão puramente qualitativa dos sentidos. A síntese experimental de Newton, a experiência e a medição sistemática substituem a argumentação meramente dedutiva. Não inventa hipóteses fora da observação. Eu observo. Observar a minha árvore, a maçã cai. Isso aqui. A maçã vai cair por observação. Galileu abandona a causa final. O foco muda do porquê os corpos se movem, muda da metafísica para como se movem. A transição da filosofia natural subordinada à teologia para uma ciência secular, autônoma e guiada pela positividade. A consagração das leis da natureza. Deus estabeleceu aquelas regras do movimento e aquelas ordens entre as corpóreas coisas a que chamamos leis da natureza. A ruptura. Superação do animismo cósmico grego. A matéria já não possui desejo ou fins internos. A nova regra.
O universo regido por regras quantitativas inalteráveis de força e inércia mecânica. Descartes e Newton formalizam a ideia de que a matéria inerte é governada por leis universais, absolutas, separando definitivamente a física mecanicista da física teleológica antiga. Matriz da síntese, a grande trajetória epistêmica. Cosmogonia mística. O ser é a força sobrenatural e antropomórficas. A metodologia é a tradição, teogonia, projeção social. Era o rei, o imperador, o lugar que vocês estavam contando. Mundo, ou caos governado por divindades. A síntese clássica, Idade Média. Ontologia era a física, a imanência, o formal, o cosmo infinito. A metodologia, a busca de causas essenciais e teleológicas, ao fim. O mundo, organismo hierárquico qualitativo. É a síntese moderna. Mecanicismo, a matéria inerte, o universo infinito. Metodologia, matematização, empirismo rigoroso, foco no como. O mundo, máquina regida por leis quantitativas universais. A gradual autonomia da ciência, do assombro mítico à racionalidade natural, culminando na positividade do método científico. A gradual autonomia da ciência, o assombro mítico, não acredito mais na mística, no mito, a racionalidade natural, eu penso, culminado na positividade do método científico, mas aí eu tenho que analisar até tudo, caneta, tampa, tinta, esfera, plástico, e vou provar que é uma caneta. Paz e bem.